Olá pessoal, tudo bem? Eu quero nesse vídeo dar continuidade ao estudo, o Sermão do Monte. Nós já avançamos um pouco e quero continuar aqui hoje no versículo 17, Mateus 5,17, onde Jesus diz assim: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus aqui fala de verdades extremamente importantes, porque muitas pessoas consideravam os ensinos, as palavras de Jesus completamente diferentes daquilo que os mestres da época ensinavam. Jesus ele vem mostrando de forma muito clara o que Deus esperava do seu povo, o que Deus ele queria daquelas pessoas, o que Deus ele espera de cada um de nós. E Jesus ele vem dando um novo significado para a lei. Isso é muito importante porque Jesus, ele em nenhum momento ele quebrou, ele abrogou, ele aboliu a lei. Pelo contrário, Jesus, ele foi aquela pessoa que cumpriu a lei na sua totalidade. Se você pegar e ler ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, você vai entender um pouco a respeito do que era essa lei que Jesus estava falando. Os 10 mandamentos e posteriormente diversas ordenanças, enfim. Pessoas comuns como a gente jamais conseguiriam cumprir a lei na sua totalidade. Ninguém cumpriu a lei na sua totalidade. E a Bíblia diz o seguinte: se alguém errar ou falhar em um mandamento sequer, em uma lei apenas, ela quebrou, ela descumpriu toda a lei. Tamanho era o rigor da lei. Então, eu poderia cumprir, digamos que 90%, mas 10% que eu falhasse, eu estava quebrando e anulando tudo aquilo que eu havia cumprido e praticado. E Jesus ele diz o seguinte: olha, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Ou seja, Jesus ele não anulou, ele não abriu mão de nada daquilo que estava escrito, da lei de Moisés, dos profetas. Pelo contrário, ele diz o seguinte: não vim abolir, mas cumprir, como de fato ele cumpriu. Jesus ele fez aquilo que a gente não poderia fazer. Jesus ele cumpriu a lei de Deus, os mandamentos, as ordenanças na sua totalidade, de forma completa. Ele cumpriu tudo aquilo que nenhum de nós, nenhuma pessoa poderia cumprir. E ele diz o seguinte: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que tudo se cumpra. Jesus ele cumpriu toda a lei de Deus. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, aquilo que a gente falou, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aqui fica algo extremamente importante para nós que ensinamos e que levamos a palavra de Deus. A gente tem que ter um cuidado muito grande para que a gente não ensine algo que seja distorcido, que não seja a palavra de Deus, que não seja verdade. Imagine o rigor que Deus ele me julgará se eu estiver desviando pessoas da palavra e da vontade de Deus, de sua vontade. Então eu preciso ter um cuidado sempre muito grande com aquilo que eu passo, com aquilo que eu ensino, com aquilo que eu falo.
Não somente eu, mas todos nós precisamos ter um cuidado muito grande ao aconselharmos alguém, ao instruirmos alguém, a falarmos algo a respeito da palavra de Deus. Muitas pessoas estão em nossos dias, usando a palavra de Deus de forma vã, usando do nome de Deus de forma vã, falando coisas que Deus não falou, acrescentando coisas que não estão escritas, ou retirando coisas que Deus ele não retirou de sua palavra. Então, esse deve ser o nosso cuidado, em não acrescentarmos, em não adicionarmos, em não colocarmos a nossa vontade, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, e em também não retirar aquilo que não me agrada. Qual que é o grande problema da grande maioria das pessoas? É que eu leio a palavra de Deus, eu leio a Bíblia, eu leio a lei da forma que me convém. Aquilo que me convém eu fico, aquilo que não me convém eu descarto. E a gente já falou sobre isso. A lei de Deus, a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, ele deve ficar na sua totalidade. Eu não devo acrescentar e nem retirar nada. Por mais doloroso que isso seja para mim ou para outras pessoas, eu não posso retirar. O que é pecado, o que é certo, aquilo que Deus falou, ele falou. E nos momentos que eu for um instrumento de Deus para levar a sua palavra, eu devo ter essa cautela de não acrescentar aquilo que eu acho e de não retirar aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não quero. Então deve ser esse o nosso cuidado. Eu não preciso ter medo de falar da palavra de Deus, porque muita gente às vezes tem receio de falar a palavra de Deus, tem receio de ensinar com o medo de acrescentar ou retirar algo. Pelo contrário, nós somos incentivados pelo próprio Jesus a sermos propagadores de boas novas. E Deus, e Cristo, ele não leva em consideração a nossa ignorância, às vezes a nossa simplicidade, às vezes a nossa pequenez. Obviamente ninguém conhece tudo, mas devemos ser cautelosos, devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos em nome de Deus, em nome de Jesus. E ele diz assim, olha, todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, a lei ela é muito grande. Mas Jesus, na segunda parte do versículo 19, ele diz assim, mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Num outro momento, alguém faz uma pergunta a Jesus dizendo o seguinte, olha, qual é o maior mandamento? O que é a nata, digamos assim, da lei? A lei ela era muito grande, as ordenanças eram muitas. E essa pessoa ela questiona o que é a nata? O que é o mais importante? Qual que é a essência? O que eu fico da lei? Se o Senhor Jesus puder resumir a lei com um mandamento apenas, qual seria? Ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus ele fala assim, olha, mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, quais são os mandamentos de Jesus para a gente? Como que ele resumiu a lei de Deus para nós? Com uma palavra apenas, amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, sobre todas as coisas, acima das minhas vontades, e se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu estou cumprindo a palavra de Deus, eu estou cumprindo aquilo que Jesus quer que eu cumpra, aquilo que Jesus quer que eu faça. Se eu tenho amor em meu coração, se eu pratico amor, se eu vivo amor, se eu demonstro amor a Deus em atitudes, palavras, gestos, e se eu amo o meu próximo, eu estou cumprindo a sua palavra. Eu estou cumprindo os seus
mandamentos. Por mais que ainda eu não os conheça na sua totalidade. Se eu tenho amor, eu estou cumprindo aquilo que Jesus quer e espera de mim. Aquilo que Jesus quer que nós façamos. Jesus ele resume isso, a lei, a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, os profetas, enfim, tudo com apenas uma palavra: amor. E nós devemos ter essa prática. Tanto é que Jesus ele fala assim: olha, eu não vim abolir a lei, eu vim colocá-la em prática, eu vim para cumprir a lei. E nós, como seguidores de Cristo, devemos ser cumpridores também da lei. Que lei é essa? O maior mandamento: amor. Amor a Deus, amor ao próximo. O meu amor a Deus não fica apenas em palavras: Deus, eu te amo. Não. Eu demonstro o meu amor para com Deus em quem? No próximo. Eu demonstro que eu amo a Deus quando eu ajudo aqueles que estão próximos de mim, aqueles que estão ao meu redor, aqueles que eu posso fazer algo por eles. Eu demonstro que eu amo a Deus porque muita gente diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo. Como eu posso afirmar que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo ao meu próximo a quem eu vejo, que está comigo? É impossível eu amar a Deus se eu não amo o meu próximo. Eu amo a Deus, eu cultuo a Deus, eu adoro a Deus quando eu exerço isso no meu próximo. Quando eu amo o meu próximo, quando eu cuido do meu próximo, quando eu desejo ao meu próximo aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Quando eu faço para o meu próximo aquilo que eu desejo e desejaria que fizessem por mim. Então é esse mandamento que Jesus está falando. Então nós devemos cumprir este mandamento, mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Quer ser alguém achado por Deus, quer ser alguém grande no reino dos céus? Ame a Deus, ame o seu próximo, pratique a palavra de Deus, pratique e viva o amor. É isso que Deus espera de cada um de nós. Jesus ele mostra pra gente a essência da lei de Deus, a essência de Deus, aquilo que Deus quer de cada um de nós. Ele quer que nós tenhamos amor em nosso coração. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Olha que interessante. Os mestres da lei, os fariseus, os religiosos, boa parte deles, de certa forma, eles cumpriam a lei de Deus. Não em todo aspecto, mas ali aparentavam pelo menos, cumprir a lei de Deus. Mas eles não tinham essa essência. Eles não tinham a essência da lei, eles não tinham a essência de Deus, de Cristo, que era o amor. Aí Jesus ele fala: pois eu lhes digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O que acontece? Muita gente se diz religiosa, se diz seguidora de Cristo, mas não tem amor, não cumpre os mandamentos de Deus, não tem essa justiça excedida. A minha justiça deve ser em muito excedida a dos religiosos, que pregam uma coisa, mas vivem outra. Que ensinam determinadas práticas, mas vivem outras práticas completamente diferentes das que eles ensinam. Que não tem amor, que não tem misericórdia, que não tem compaixão, que não tem perdão. Jesus ele fala assim: olha, eu espero de vocês misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifícios. Jesus ele não quer sacrifícios de nenhum de nós. Ele não quer que nós sacrifiquemos a nossa vida. Ele não quer absolutamente nada disso. O único sacrifício que Deus ele queria foi pago na cruz de Cristo. Jesus ele realizou esse sacrifício em seu próprio corpo para que hoje eu pudesse desfrutar da graça de Deus, da graça de Cristo, da graça que emana da cruz de Cristo. Então a minha justiça deve exceder em muito a justiça dos religiosos,
daqueles que se dizem espirituais, daqueles que se dizem seguidores de Cristo. Certamente você conhece pessoas que se dizem seguidores de Jesus, que se dizem religiosas, que se dizem cristãos e por aí vai, que tem uma série de títulos, mas que a justiça deles não excedeu. A nossa justiça deve exceder e muito. Jesus ele quer que a nossa justiça ela exceda a justiça dos fariseus, dos mestres da lei, dos religiosos. A nossa justiça deve ser superior. Por quê? Jesus ele fala assim: se assim não o for, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Eu posso aparentar religiosidade, posso aparentar espiritualidade, eu posso ter tudo. Se eu não tenho essa justiça excedida, se eu não tenho a essência que é o amor, se eu não tenho a base, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. Porque nos falta o principal, nos falta o amor. E amor todos nós podemos dar. Amor é uma das poucas coisas que quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Perceba que quem muito ama, muito lhe é perdoado. Jesus ele fala sobre isso. Ele fala diversas vezes, ele demonstra isso. A quem muito amou, muito lhe foi perdoado. Nós devemos ter amor para com as pessoas, para com os diferentes, para aqueles que não comungam da mesma fé que nós. O amor, ele não aceita todas as coisas. O amor, ele não aceita práticas erradas, ele não comunga com o ódio, não comunga com o pecado, não comunga com práticas erradas e que nos desviam de Deus. Deus, ele ama, mas ele tem os seus princípios. Deus, ele ama, mas ele quer que nós cumpramos a sua vontade. Então, no amor, eu não preciso aceitar todas as coisas, mas eu devo amar. Porque se eu amo, eu sou como Deus. O que nos torna imagem e semelhança de Cristo é que nós temos essa possibilidade de amar as pessoas, de amar o nosso próximo, de amarmos e de entregarmos amor e de recebermos amor. Por que eu amo? Porque eu recebo o amor de Deus. Por mais que às vezes eu não receba amor de todas as pessoas, que jamais receberemos, mas o que me faz amar o meu próximo, amar os diferentes, amar aqueles que não me amam, é que eu recebo o amor do eterno, é que eu recebo o amor divino, é que eu fui amado por Deus. Então, se eu sou uma pessoa que sou amada por Deus, eu tenho amor para entregar para aqueles que não amam. E às vezes essas pessoas serão transformadas, mudadas, restauradas através do amor. Às vezes a maior pregação e a maior obra que você pode realizar por alguém é amá-la. O que diferenciava Jesus dos fariseus, dos religiosos, dos hipócritas daquela época é que Jesus amava incondicionalmente. Ele ia até os pecadores, estava com eles. Jesus ele não comungava com o pecado dos pecadores, mas ele estava assentado junto com eles e dizia no final: vai e não peques mais. Jesus ele não concordava com as práticas erradas, mas ele era aquela pessoa que ia lá e amava. Ele ia lá e perdoava. Ele ia lá e exercia misericórdia. É esse evangelho que eu creio, o evangelho do amor, o evangelho que transforma pecadores através do amor, que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para a gente terminar esse texto, a essência da lei é o amor. O fim da lei é Cristo, e Cristo é amor. O fim da lei é Jesus, e Jesus ele é amor. Deus ele é amor. Deus ele tem amor para nos dar. E se eu digo ser um filho de Deus, um discípulo de Cristo, um seguidor do Evangelho, eu devo amar. Eu devo amar as pessoas. Se eu amo o meu próximo, eu estou cumprindo a lei de Deus. Se eu amo as pessoas próximas de mim, eu estou cumprindo a lei de Deus. E por consequência, estou cumprindo
o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Que a gente possa entender que Jesus ele cumpriu a lei. Ele disse para Deus, tetelestai, já está pago, está consumado, eu cumpri a lei. E ele nos apresentou um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Esse é o mandamento de Jesus. Você quer ser a imagem e semelhança de Cristo? Você quer ter a sua imagem e semelhança de Deus restaurada? Ame. Ame incondicionalmente. Ame sobre todas as coisas. Ame com amor de Deus. Ame com amor divino. Assim nós cumpriremos a lei de Deus, os seus mandamentos. Ao final desse vídeo, eu espero que, por mais que talvez você não tenha sido amado por pessoas próximas de você, por mais que às vezes você não receba o amor que você espera receber, saiba que Deus ele tem esse amor para te dar. Por mais que você não tenha recebido amor ao longo da sua vida, essa história ela pode ser transformada a partir de hoje, quando você permitir que o amor de Deus ele chegue em sua vida, ele chegue no seu coração. E quando o amor de Deus ele chega, ele nos transforma, ele nos muda, ele nos faz pessoas diferentes e melhores para a glória do seu nome. De pessoas desprezadas, passamos a ser pessoas amadas. E saiba que todos nós, você que está me assistindo, é um filho amado de Deus. Permita que esse amor transformador, ele entre na sua vida, ele entre no seu coração, ele entre na sua casa e transforme quem você é. Te faça um cristão verdadeiro, te faça um verdadeiro seguidor de Jesus, um praticante do Evangelho. É isso que nos falta hoje em dia. O amor de Deus, o amor que transforma, o amor que perdoa, o amor que reconcilia, o amor que reaproxima, o amor que nos salva, pois fomos salvos pela graça, demonstrada nesse amor de Deus em Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Paz e bem.